Boa noite, amigos e amigas internauta, iniciando mais uma live aqui do Sindicato dos Químicos, dialogando com a nossa categoria, com os nossos internautas. Nossa convidada já está a postos, daqui a pouco a gente já faz a conexão com ela. E eu queria iniciar a live de hoje com um vídeo muito interessante. Antes disso, deixa eu falar os nossos recadinhos tradicionais, que é para nos seguir nas redes sociais. Compartilhe a nossa live, vai lá e dá compartilhar, que a gente consegue ampliar a rede de pessoas que a gente quer que escute aquilo que nós temos para falar da narrativa da classe trabalhadora, da narrativa progressista. Bom, nos sigam nas redes sociais, lá no Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, @Sindicato Químico SP. E @Hélio Rodrigues Químicos no Instagram, @Químico SP e @Hélio.Rodrigues13. Eu queria passar para vocês um pequeno filme do nosso querido Ariano Suassuna. Deixa eu ver se está a postos aqui, enquanto a gente prepara a entrada da nossa convidada especial da live de hoje. Deixa eu ver se está fácil aqui encontrá-lo. Não, tem um aqui também que é muito interessante, da Porta dos Fundos. Deixa eu passar para vocês. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do excelentíssimo senhor Ministro da Saúde. Brasileiros e brasileiras, nós, como todos sabemos, estamos passando pela maior pandemia do século. Então, mais do que nunca, é preciso que toda a população se conscientize que temos que achatar a curva de contágio. Então, temos sim que manter o distanciamento social. Todo mundo ficar em casa. Eu repito, ficar em casa, porque... Oi? O que é? Meu Deus, mas por que isso? Se eu comunico isso aqui agora... Bom, senhores, eu devo dizer que eu acabei de ser demitido e espero que todos fiquem bem. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do novo excelentíssimo senhor Ministro da Saúde. Minha gente, muito prazer. Eu sou o novo Ministro da Saúde. Quero me apresentar um pouquinho para vocês. Sou médico formado na USP, com especialização em Harvard. E como disse meu antecessor, estamos enfrentando uma crise nunca antes vista. Um desafio, realmente. As pessoas perguntam, é importante ficar em casa? Sim. O tempo todo? Não. Se pode ir a um médico, a uma farmácia, a um mercado? Sim, pode. Sempre com a máscara e, né? Se é um serviço essencial, não, cabeleireiro não é essencial. Nem manicure, não. Não vai ser pedicure. Gente, Smart Fit, todo mundo morrendo, as pessoas morrendo, mais de não sei quantas mortes para Smart Fit, fazer glúteo. Não, é serviço essencial. O presidente disse que é essencial? Não é, gente. Mas como é que é essencial cortar cabelo? Quando que ele falou? Antes de me demitir? Ele me demitiu? Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do mais novo excelentíssimo senhor Ministro da Saúde. Pode sair pra rua pra trabalhar? Claro que pode, né? A gente vai falar para um pai que não pode levar o sustento para casa para seus filhos? Como? E se o pai for um barbeiro? E se o pai for um personal trainer? Né? O Paulo Cintura. O Brasil não pode parar. Oi? Cloro o quê? Eu não sei o que é isso, mas posso falar aqui, não tem problema. Assinar isso, eu não assino não. A última vez que eu assinei um papel, eu fiquei uma semana aparecendo no Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do novíssimo excelentíssimo senhor Ministro da Saúde. Tamo aí, eu sou o Celso, sou o seu novo Ministro da Saúde. Nem eu tava sabendo direito disso, na verdade eu tava lá fora entregando quentinha pra galera que faz cosplay do 300 Espartas, meninos são muito bons, inclusive, depois vocês sigam aí no Instagram. E aí me chamaram pra ser ministro, tá? Então vamos ao que interessa, que o pessoal tá aqui dizendo que tá tudo liberado. Tá tudo liberado, inclusive os serviços essenciais que são o quê? Basicamente todos, né? Manicure, tarô, parkour. E se você ficar doente, não tem problema, pois nós temos um estoque cheio de hidroxicloroquina. É isso, tá bom? Basicamente é isso. E o resto a gente vive em paz, respeitando um outro sempre, cuidando do ser humano. Mas o que eu fiz? Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do novíssimo, excelentíssimo senhor Ministro da Saúde. Olá a todos, eu sou o novo Ministro da Saúde. Saúde, né?
da saúde, estou aqui para dizer que está tudo liberado. Pode sair à vontade. Se por acaso ficar doente, é só encher o rabo de hidroxiclorofila. Fica tudo certo. Se não, você pode também encomendar a semente de chá de cúrcuma ungido da Universal. Está à venda em mercadolivre.com/crivella. Entrega também pelo iFood. Se tu não concorda comigo, é sinal de que você é comunista, gaysista e maconhista. E se for o caso, tu fica esperto, porque vai tomar uma investigada. Aquela investigada boa, uma investigada no joelho, do cunhado do primo do amigo do meu filho, sobrinho do papagaio da Glória Pires, que por acaso é vizinho do meu filho, que é o novo superintendente da Polícia Federal. Então, fica esperto. O mundo dá voltas. Como assim o mundo não dá voltas? O mundo dá voltas, não dá voltas. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do último e oficial Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do excelente. Ninguém consegue sobreviver nesse país, tem que brincar. Bom, vamos lá, vamos aqui trazer a nossa convidada especialíssima da nossa live hoje, é a nossa querida Selma Rocha. Ela é professora, mestre em História Econômica e doutora em História Social pela FEFELESH da USP. Ela tem um currículo extenso em uma trajetória de militância dedicada à educação, com projeção nacional e internacional. Selma Rocha é ex-coordenadora da Comissão de Assuntos Educacionais do PT, membro do Conselho Municipal de Educação de São Paulo 2014 e 2020, é docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, conferencista. Selma Rocha é presença constante em seminários e palestras da área da educação. Selma Rocha, boa noite. Você está aqui, bem-vindo à Live dos Químicos, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tudo bom com você? Tudo jóia. Como é que está essa quarentena, esse isolamento social ou distanciamento social, como alguns falam? Cumprindo, né? Felizmente, nós podemos cumpri-lo, diferentemente de uma grande parcela da população que não tem como fazer isolamento social em função das suas condições de vida. Felizmente, nós temos uma casa, temos alimentos, conseguimos trabalhar em casa, temos acesso à internet. Então, felizmente, nós conseguimos fazer o isolamento, que é uma necessidade. Uma grande parte do povo brasileiro, infelizmente, nas comunidades, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e várias partes do país, tem muita dificuldade de fazer isso. E, além disso, temos um presidente que incentiva o contrário, que incentiva o nosso povo a não ficar em casa. Isso é muito grave. Dificulta muitíssimo que a gente consiga, de fato, não espalhar o vírus, né? Não conter o vírus. O isolamento social é muito importante nesse momento por isso. Nós precisamos ter meios para conter o vírus e, com isso, proteger a população mais vulnerável. Selma, tem vários assuntos que a gente podia, vários caminhos que a gente podia percorrer pela sua experiência, pela competência que você tem, mas nos últimos dias tem um assunto recorrente na área da educação, que nós conversamos aqui com o Guido, que é da PUESP e também da CUT, conversamos com vários companheiros ligados à área da educação. Hoje teve o professor Giba aqui, teve o Luiz Fernando, coordenador, diretor do Instituto Federal de São Miguel, tivemos o professor Alexandre aqui ontem, que é do Inova, uma incubadora de tecnologia do Instituto Federal aqui de São Paulo também, e estamos com esse negócio da discussão do ensino à distância, que a gente quer saber os benefícios, malefícios, de como é que isso está entrando junto com os professores. Minha irmã é professora também, tem várias queixas, mas a gente quer escutar você, fica à vontade para a gente fazer bate-papo nessa linha também. Olha, essa é uma das questões chaves que
nós temos que tratar. A primeira coisa, antes de falar exatamente da educação à distância, eu queria dizer, é que essa crise, em escala planetária, não é uma crise brasileira apenas, ela tornou evidente os problemas e as limitações do capitalismo no nosso tempo, né? Ela vai tornando cada vez mais evidente que não tem saída social se nós não transformarmos as bases de acumulação de riqueza em contraposição a uma desigualdade extraordinária. No nosso país, isso é uma evidência. Então, é importante falar disso, porque a discussão da educação à distância no Brasil tem a ver um pouco com essa dinâmica. Ela se tornou, diferentemente do SUS, que tem sido extremamente valorizado e defendido, pelo menos em discurso, por setores liberais que sempre atacaram o SUS, sempre viram a saúde como uma oportunidade de negócio. Diferentemente da saúde, a educação tem sido fortemente disputada pelos setores de mercado que há muito tempo querem entrar na educação básica. Que setores são esses? São grandes grupos econômicos internacionais que produzem material à distância, que controlam as plataformas, que produzem materiais didáticos e que produzem videoaulas e material educacional. Esses grandes grupos querem entrar na educação básica e há uma razão particular para isso, que foi a aprovação da emenda 59 nos governos do PT em benefício da maioria do povo. Ou seja, a obrigatoriedade da educação de 4 a 17 anos criou um público cativo da educação. E a vinculação de recursos associada à existência do Fundeb e ainda a perspectiva de ter uma parte de recursos do pré-sal, isso antes do golpe, criava condições de obrigatoriedade de um público cativo e, ao mesmo tempo, de um volume de recursos que esses setores querem acessar. Querem acessar tirando a educação das mãos do setor público. Antes da pandemia, você deve ter visto isso, Hélio, nós tivemos dois movimentos muito fortes no Brasil. Um foi a Escola Sem Partido, que tem como objetivo desmoralizar a escola pública, desmoralizar os professores, desmoralizar o trabalho dos professores e transformar os professores em inimigo interno, uma espécie de reedição atualizada das doutrinas da Guerra Fria, vamos dizer assim. E essa tentativa de atacar os professores e de transformar os professores em inimigo interno tem a ver, de um lado, com a perspectiva de controle ideológico e, de outro, com a desmoralização da escola pública. Logo depois, a gente poderia falar muitas coisas aqui sobre a Escola Sem Partido, mas a gente pode voltar a isso se você quiser. Logo em seguida, nós assistimos um debate também curioso, para dizer o mínimo, sobre a chamada homeschooling, ou a escola doméstica, educação doméstica. O que foi esse projeto? O que ele tem sido? Hoje ele voltou à baila no Congresso Nacional por causa da medida provisória 934, que está tratando do calendário escolar e da flexibilização dos dias letivos. Por conta disso, aqueles que tinham projeto de homeschooling no Congresso, em sintonia com o projeto, com a medida provisória da ministra Damares, entraram em movimento para apensar esse projeto da homeschooling na medida provisória que trata do calendário. Então, veja você, onde está o maior problema em relação ao homeschooling? O Ministério da ministra Damares, ele apresenta a medida provisória indicando
que os pais podem solicitar ao Ministério da Educação, numa plataforma, autorização para educar seus filhos em casa, apresentam um plano de trabalho e o Ministério vai observar se esse plano está sendo cumprido uma vez por ano. O que significa isso em termos práticos? O MEC não tem responsabilidade constitucional pela educação básica. Quem tem são os estados e os municípios. Por essa razão, os estados e os municípios têm estrutura de supervisão para acompanhar as escolas públicas e privadas. E tem conselhos municipais e estaduais para fazer o acompanhamento do sistema. Tirando a escola doméstica das mãos dos sistemas municipais e estaduais, ninguém mais controla isso. E o Ministério não tem condições de acompanhar todas as famílias, porque não tem estrutura de supervisão. Então, qual é a ideia? Muito sutilmente, o projeto da ministra Damares diz, na exposição de motivos, que é possível algum nível de apoio às famílias para realizar esse projeto. Que apoio é esse? Financeiro, é dinheiro do MEC para contratar grandes empresas que possam vender o material didático para essas famílias em sintonia com a lógica de grupos religiosos ou grupos de extrema-direita que querem vender a sua visão sobre ciência. Então, veja como é grave. Neste momento da pandemia, 2 movimentos estão sendo feitos. Um é introduzir a chamada, não é educação à distância, na verdade é educação remota, nas escolas públicas e privadas, e ao mesmo tempo se tenta legalizar homeschooling para introduzir a educação à distância junto a essas famílias. Eu participei de uma audiência pública aqui em São Paulo, quando da apresentação de um projeto de vereadores aqui na Câmara Municipal. Eu fiquei muito impressionada, porque não tinha ninguém da cidade de São Paulo. Tinha um promotor do Paraná, famílias de Jundiaí, organizadas para fazer um discurso orquestrado, evidentemente, em defesa da educação doméstica, para proteger os seus filhos da convivência social. Como se o direito à educação fosse um problema do pai e da mãe só. O direito da criança é dela, não é da família. Esse direito ninguém pode tirar. Felizmente, isso está assegurado no Brasil, na Constituição, e também está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, veja, agora chegando mais perto da questão aqui nas redes públicas. Nós, todos os educadores, somos a favor de que haja contato das escolas com as famílias e com as crianças. Isso é indiscutível. Por quê? Porque para milhares de crianças, a escola é a única referência de fato de organização, de relações onde a criança pode brincar e conviver socialmente. É o lugar onde a criança pode aprender, construir cultura a partir da orientação do professor. Muitas vezes ela não tem essa possibilidade na família. Então, esse contato é imprescindível. Por que é imprescindível? Porque ele diz respeito ao acolhimento do que essa criança está vivendo. Veja, muitas crianças, muitos jovens não sabem o que fazer com esse sentimento. É uma situação extremamente desafiadora para nós adultos. Quantos sentimentos contraditórios, ambíguos, quantos medos, quantas ansiedades todos nós estamos experimentando. Imagine as crianças, imagine os adultos, os jovens. E o que acontece? As crianças e os jovens precisam ter apoio nesse momento para lidar com esses sentimentos. Então, essa é a primeira questão. Isso tem um impacto no debate curricular, eu já vou falar disso já, mas digamos que a condição de defesa da vida está, de fato, acima de qualquer coisa. E a proteção das crianças pela escola é o primeiro passo. Só que
Boa parte das crianças não tem acesso à internet. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 46 milhões de pessoas não acessam a internet. 53% das populações do campo não acessam a internet. Então, veja, isso para falar da internet. Nós aqui, com todas as condições, né? Eu me preparei para falar do computador, tudo organizado, falhou o sistema. E eu estou falando do celular. Tem uma boa internet, tem equipamentos bons que funcionam. Eu estou num lugar do país que, em tese, a antena funciona, as antenas e o acesso à banda larga é bom. Agora, veja você, 46 milhões de pessoas não têm acesso à internet. E a grande maioria da população brasileira, mais de 90%, quando acessa a internet, o faz pelo celular. Não é fácil estudar pelo celular. Ou, em muitas famílias, eu vejo isso com os meus alunos da universidade, eles têm que usar um computador e dividi-lo com a família toda, para trabalhar, para estudar, para brincar, jogar, ter acesso à informação. Então, veja, esse é um problema. O segundo problema é a condição das habitações. Em muitas comunidades, talvez na maioria, as pessoas não têm espaço reservado para estudar. Às vezes, num quarto moram 6, 7, 8, 9 pessoas. E a criança não tem condição de concentração, de atenção mínima para poder... Então, considerando que ela tem acesso à internet, que ela tenha um equipamento que funcione, e que ainda o plano de internet dela seja suficiente para que ela acesse a internet por um tempo determinado, considerando tudo isso, resta o problema da habitação e das condições de vida das crianças. Agora, de outro lado, nós temos a condição dos professores. Por quê? Porque uma boa parte dos professores também tem dificuldade de acesso à internet e, muitas vezes, de acesso a um equipamento que facilite esse trabalho contínuo com as crianças. Então, vejam, eu acredito, Hélio, você, todas as pessoas que estão nos assistindo, que o grande desafio que nós temos nesse momento é garantir que a escola, primeiro, encontre as crianças, encontre os jovens, porque uma boa parte está invisível. Uma boa parte das pessoas que vivem em condição de exclusão absoluta, às vezes sequer tem documentos. Boa parte das pessoas que estão invisíveis não tem acesso à internet, não tem acesso ao computador. Muitas moradias dessas, aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, o governo fez um material didático para os correios distribuírem. Não basta mandar o correio, porque tem lugar que o correio não chega. Então, a escola é um dos centros hoje mais importantes do país para acessar essas famílias. Não necessariamente pela internet, não necessariamente pelo correio, para saber o que está acontecendo com elas. Então, se de fato o nosso governo, o governo brasileiro, tivesse interessado em garantir o direito à educação e outros direitos a essas famílias e a proteção social necessária, estaria voltado a fazer aquilo que o governo Lula e Dilma fizeram brilhantemente, corajosamente, que foi o Busca Ativa. Quer encontrar estas pessoas que não têm documentação, não têm acesso à internet, não têm acesso à alimentação e que vão ficando afastadas brutalmente da vida social. Então, essa é a primeira questão. Não é um problema do direito à aprendizagem só que está em discussão. Segundo, Hélio, é discutir um pouco se essa aprendizagem feita desta forma vai garantir mesmo o direito à educação. Eu volto a dizer, é impossível, nessas condições de instabilidade, insegurança que todos estamos vivendo,
querer que as crianças acessem o material didático sem que se faça uma mediação mínima, que a educação faça uma mediação, uma relação mínima entre o que elas estão vivendo e os conteúdos. Então, são muitos problemas juntos. E não é justo, não é razoável que se jogue toda a responsabilidade disso para os professores, que não podem resolver sozinhos tudo isso se não houver uma política integrada da Secretaria de Educação nos territórios, com a saúde, com a assistência. É muito difícil fazer tudo isso sem atividade presencial? É claro que sim. Mas nós estamos desafiados a defender a população desse país, a população pobre, que é quem está morrendo prioritariamente. Que está sendo prioritariamente contaminada por conta das condições difíceis de isolamento e por conta da política de negação do isolamento do governo federal. Então, em particular do presidente da República. Toda a batalha dos governos estaduais, enquanto a gente vê o governador Rui Costa da Bahia indo ao aeroporto nessa madrugada para receber os respiradores, uma cena comovente, você vê o avião chegando com os respiradores, que podem salvar centenas de vidas, e ele lá de madrugada receber os respiradores. Nós temos o governo do Brasil fazendo piada com a vida das pessoas. Então, na verdade, os governos estaduais estão tentando resistir a isso, mantendo o afastamento. Mas nós estamos vendo, por outro lado, na educação, uma ofensiva para transformar essas ações que acontecem de maneira remota, que acontecem online, a pretensão de transformá-las em dias letivos e a pretensão de transformá-las em horas-aula. O que nós temos defendido é a proposta de que nós façamos um grande ciclo envolvendo o ano 2020 e 2021, que sejam suspensas as avaliações nacionais, assim como está sendo suspendido o Enem, de tal maneira que nós possamos assegurar que quando as crianças retornem, que é um outro capítulo a ser conversado também, elas tenham condições de ter acesso a esses conteúdos de forma presencial. Veja, esse é um desafio para o mundo todo. Hoje, nós temos um volume, quase todos os países do mundo, mais de 180 países, suspenderam as aulas para tentar impedir a ampliação da contaminação. Nós não estamos ainda no pico da pandemia. Ainda que o nosso país seja muito desigual regionalmente e que existam realidades muito diferentes, nós aqui, por exemplo, em São Paulo, não estamos no pico da pandemia. Então, é impensável abrir, no meu entendimento, recomeçar as aulas em agosto, por exemplo. Uhum. Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Mas, quando isso acontecer, nós vamos precisar de uma estrutura muito diferente da que nós temos hoje e muito diferente daquela que o orçamento da educação, ou os orçamentos municipais e estaduais e o orçamento nacional nos possibilitam. Por quê? Primeiro problema, a arrecadação vai cair. Isso vai ter um impacto na educação. O segundo problema, a emenda constitucional 95. Por quê? Porque a emenda constitucional 95 congelou os recursos em educação e dificulta o aporte da União para os estados e para os municípios. Terceiro problema, nós precisamos votar o Fundeb, que vence nesse ano. Qual é o problema? Os partidos que apoiam o setor privado querem que o dinheiro do Fundeb possa ser deslocado para as redes privadas também. Então, nós temos disputas do fundo público de tudo que é lado. O governo federal diz: nós não vamos dar mais dinheiro para a educação.
o setor privado quer entrar na educação. Então, qual é o jeito de acontecer isso? É retirando o setor público da educação, é tirando os professores da educação, que representam, evidentemente, o maior custo da educação, e assim deve ser, porque é trabalho humano e um trabalho insubstituível, não pode ser contornado por qualquer transmissão à distância. Então, veja, nossos desafios são muitos. E nós vamos precisar de um número menor de alunos por sala. Nós vamos precisar de distância entre os alunos. Nós vamos precisar de água nas escolas. Nós vamos precisar de sabão, sabonete. Nós vamos precisar de álcool gel e avental para as professoras. Condições de higiene das escolas para que elas voltem. Porque ninguém se engane, a volta não vai, nós não vamos voltar mais à situação de normalidade que nós vivíamos até a pandemia começar em fevereiro, e sem que haja vacina. Nós não temos meios de fazer isso, nem no Brasil e nem em nenhuma parte do mundo. Os países estão voltando. A França voltou às aulas e teve que voltar novamente a suspensão das aulas por causa do aumento da contaminação. Então, veja, nossos desafios são muito grandes. Não é possível que as pessoas entendam. Muitos estados, Paraná, Espírito Santo, São Paulo, estão fazendo acordos com TVs para fazer transmissão das aulas pela TV. Ok. Isso não é ruim para que a criança tenha algum contato com os conteúdos. Mas isso não substitui, isso não pode ser transformado em dia letivo. E todo o nosso desafio vai ser construindo esse grande ciclo 2020 e 2021, lidar dentro do ciclo também com diferenças entre as séries, né? É diferente a situação de uma criança que está no primeiro ano do ensino fundamental e de uma criança que está no 9º ano terminando o ciclo. Assim como uma criança, um jovem que está terminando o 3º ano e com o adiamento do Enem, felizmente, terá que se preparar para assegurar a sua condição de prestar o exame para pleitear uma vaga no ensino superior. Bom, enfim, falei muito. Imagina. Mas esse, no meu entendimento, é o grande desafio que nós temos. É essa ordem de problemas que nós estamos lidando. Selma, tem uma série de pessoas aqui na live, um monte de perguntas já que apareceram. Deixa eu falar aqui, as pessoas que estão aqui, algumas delas, a Fernanda, a Assunção, a Juliana, o Anselmo, a Camila Rodrigues, o Luiz Tavares, a Maria Cadiga. Ô, Cadiga, um abraço. Paulo Ferraz, a Lídia Lopes, o João Araruna, o Ítalo Cardoso, um abraço, Ítalo Cardoso, a Rosana de Lucena, o Francisco, a Toninha, a Conceição Marques, a Fernanda Otero, a Lenilda, a Edith, Marco Germano, o Ronald Araújo, Manuel Romão. Ô, Manuel Romão. Manuel Romão não sabia que ele tinha Facebook, não, ele entrou aqui. Grande companheiro também ligado à educação, você conhece Manuel Romão. Miguel Cadiga também, Miguel Biaso, a Ariana também, que é professora, o Leon, o Cláudio, a Adriana também, que manda um abraço, manda um monte de coraçõezinhos para você, Selma Rocha, o Marcos, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, tem 2 perguntas, se você quiser transformar em uma, e você fica à vontade para dar a resposta, uma ou outra. A primeira é do Leão Cunha, com esse descaso do governo com a ciência e o conhecimento científico, pode afetar o progresso pedagógico das novas gerações? Essa é a pergunta do Leão. Você quer responder essa ou quer que eu leia a outra, Selma? Pode ler a outra. Tá. A Rosana de Lucena pergunta: tem crianças fazendo aulas e lições pelo celular da mãe e do pai, disputando o aparelho entre os irmãos. É uma perversidade com as crianças e jovens não ter um computador e internet para estudar. Vamos começar pela questão da ciência. O nosso país triplicou
no período dos governos Lula e Dilma, os investimentos em ciência e tecnologia. E realizou Ciências Sem Fronteiras, fortaleceu a CAPES, fortaleceu o CNPq, construiu caminhos para fortalecer a pesquisa na universidade pública. O Brasil tem 69 universidades hoje, tem os institutos tecnológicos. O Brasil construiu universidades públicas e criou institutos não só para formar gerações de estudantes, incentivar o acesso à produção, ao conhecimento e à produção científica, como também isso fortaleceu enormemente a relação entre a atividade cultural, econômica nas regiões e a universidade. A universidade representou um ganho para muitas cidades brasileiras, para muitas regiões brasileiras. Essa circunstância também tem importância para que o nosso país pudesse construir capacidade de produção em áreas estratégicas, nos fármacos, por exemplo, na indústria química. Você é químico, sabe disso. Diferente apenas na saúde, não só superando um pouco ou buscando superar a condição do Brasil de se tornar apenas um exportador de commodities, não é? Que é uma condição que foi importante para manter a nossa balança comercial. Nós exportamos alimentos, nós exportamos minério de ferro, nós exportamos materiais que são fundamentais para o desenvolvimento de economias no mundo todo, principalmente para a China. Mas a emancipação do nosso país e da América Latina depende do investimento em ciência. Veja só, se nessa circunstância nós não tivéssemos o Sul, se nós não tivéssemos a Fiocruz, se nós não tivéssemos as universidades de pesquisa, centenas de cientistas debruçados para estudar o vírus e o seu comportamento, a tragédia social que nós teríamos. Então, a primeira questão é que nós temos muito que investir em ciência, em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. E também, e aí eu volto à questão do currículo, o nosso currículo não pode tratar só de português e matemática, como que é o presidente da República, o ministro Weintraub, que declaro, com todas as letras, sem nenhum constrangimento, que para as crianças pobres, português e matemática e alguma ciência basta. E que o ensino superior é para filho de ricos. Então, veja, nós, para que as crianças desenvolvam o amor pelo conhecimento, para que as crianças se sintam convidadas a investigar, tenham vontade de conhecer, a escola tem que ampliar o seu currículo. Não pode ser só português e matemática. História, geografia, filosofia, química, física, arte, são áreas que devem fazer parte do currículo da escola, como faz parte do currículo da escola, das melhores escolas, da população rica do país. Essa é a primeira questão. Então, além de investir na ciência como questão estratégica do desenvolvimento do Brasil e da América Latina, nós, como o maior país da América Latina, temos a obrigação de pensarmos nesta integração, que é cultural, que é científica, para que nós possamos, por exemplo, ter pequenas e médias empresas com alto valor agregado. Você é do ABC, eu fui secretária no ABC, nós sabemos a importância que tem para o ABC a Câmara e o consórcio, no sentido de tentar levar ou desenvolver políticas na região que permitam agregar valor à produção e que permitam trazer aportes científicos para a região. A importância que tem a Universidade Federal do ABC, que teve a Fundação Santo André em outras épocas e ainda tem. Então, veja, a Fundação
ABC, que trabalha com a saúde. Então, isso é muito importante. A outra questão diz respeito aos equipamentos e internet. Nós precisamos lutar para que todas as pessoas tenham acesso livre à internet. Nesta circunstância da pandemia, nós precisamos de alimentos, comida na mesa das pessoas, nós precisamos de água e sabão para que haja higiene. Isso parece óbvio, mas não é. Nós precisamos que as pessoas tenham água para lavar as mãos, que tenham sabão para lavar as mãos. Precisamos de direito à saúde. Precisamos que as pessoas tenham condições de acessar as UBSs e os hospitais. E precisamos de internet, porque a internet, neste momento, não é só por conta da educação, é uma grande necessidade. Uma pessoa que está doente, que está sendo observada à distância, por teleconsulta via SUS ou telefone via SUS, precisa ter acompanhamento, ela precisa se comunicar. O SUS tem atendido um conjunto grande de pessoas por telefone. Se a pessoa não tem equipamento, não tem acesso ao UBS ou não tem internet, ela não consegue se proteger minimamente. E mesmo as pessoas que moram sozinhas, que precisam avisar seus familiares, os idosos que estão isolados. Então, veja, minha opinião é que no caso da educação, nós vamos ter que discutir seriamente que os nossos alunos tenham equipamento. Mas eu volto a dizer, mais importante que os equipamentos e que a internet é também discutir o que nós vamos fazer com eles. Não é dar lucro para as grandes empresas o nosso objetivo. Não é abrir a educação básica para um mercado sem limites. Esses equipamentos e a internet têm que estar a serviço dos interesses da educação e dos objetivos maiores consagrados na Constituição, na LDB, no Plano Nacional de Educação. Se eu não falar muito, eu paro aqui. Não, imagina. Aqui a gente... muitos assuntos. Aqui a gente abre para escutar mesmo. Acho que eu tenho uma amiga médica, a doutora Margarida Barreto, ela falava sempre assim para mim, Hélio, você tem que aprender a escutar. O dirigente sindical tem que aprender a escutar os trabalhadores. Aí eu aprendi a escutar. Eu sou um bom escutador. Mas, Selma, muito legal o que você falou. Uma das falas que eu vi nessas discussões que nós tivemos, lembrar de duas pessoas. Hoje, o professor Giba esteve aqui do cursinho da Poli, o companheiro Giba, e falou uma coisa importante com relação à questão da educação infantil, né? Ele colocou a necessidade que, na verdade, assim, que primeiro você tem que ter um projeto pedagógico para depois discutir os meios, que é meio que uma inversão que a gente está vendo agora. Na conversa que a gente teve aqui com vários companheiros da área da educação, o Ari Ovaldo, que é da PUESP, é o secretário de Finanças Nacional, da CUT Nacional, o Ari falou muito bem isso, de que os professores não estão preparados ainda, não foi dado o devido treinamento, não foi feito um projeto pedagógico para assim, olha, uma parte vocês vão ter que cumprir com o ensino à distância, e depende para onde, como. Então, primeiro é o projeto pedagógico, se cabe, em que momento cabe isso, né? Que a gente está vendo que tem uma inversão muito grande aí. E outra coisa da inovação. Nós tivemos aqui com o professor Alexandre, do Instituto Federal de São Paulo, para mim, a antiga Escola Técnica Federal de São Paulo, né, que eu lembro da Escola Técnica Federal de São Paulo, na estação Armênia ainda do metrô. Armênia. E ele tem uma incubadora de projetos lá, que ele estava colocando para a gente aqui, a Inova, que ajudou em 60% no projeto Inspira, lá da USP, que estão fazendo o respirador mecânico da USP, 60% dele é participação do projeto aqui do pessoal no Instituto Federal de São Paulo, que está produzindo álcool gel, que está produzindo máscara, quer dizer, que, teoricamente são produções simples para quem é do ramo técnico, isso é muito simples, mas tudo é importado, tudo é mercado, tudo, né, é globalizado, dá nisso, né? Nós não precisamos ter indústria aqui, dá nisso, quer dizer... Agora, o nosso problema na indústria farmacêutica, nós não temos fármaco, nós importamos fármaco. Só que fármaco é o coração do medicamento. O restante é dourar a pílula, colocar uma coisinha lá, mas o resto
Agora, o que importa é o fármaco. Então, e foi isso que teve as perguntas muito aqui, Selma, da importância da educação. Quer dizer, não existe futuro no mundo capitalista que não seja uma educação que transforme. E essa questão da internet ficou claro, viu, Selma? Eu tenho percorrido, na medida do possível, com essas lives, a periferia, e eu estou fazendo muita live com companheiros da periferia, conversando lá na periferia. É assim, é uma dificuldade de conversar, porque a internet é péssima. Aliás, eu acho que ela é péssima na cidade toda, viu? Ela não, né? Você está num lugar privilegiado, ela é boa. Não, ela é ruim também. É uma tragédia a internet nossa, né? Cai, com internet que cai, que coisa é essa? E o presidente lambe-botas do governo norte-americano, nós temos que esperar para onde é que o governo do Trump vai escolher o 5G para a gente também, por enquanto, aqui com esse capacho dele, seguir atrás. Mas eu acho que é bem isso a questão da educação, e eu queria que você trouxesse para a gente, além do projeto pedagógico, além dessa discussão toda, nós tivemos, claro, em São Paulo, aqui, 2 projetos bastante distintos de educação. Um projeto que é um projeto que dialoga com o Estado há algumas décadas, daqui a pouco vai ser parece um império do PSDB aqui no governo do Estado. Eu conto desde 82, desde o Montoro, né? É um império. E as 3 experiências que nós, sem colocar o governo Lula, as 3 experiências que nós tivemos aqui no município de São Paulo, de governos do nosso campo, do Partido dos Trabalhadores, com um viés muito preocupado com a educação, né? E eu vou aproveitar e fazer aqui uma pergunta do Manuel Romão, vou respeitar, porque o Manuel Romão se aposentou, agora está de pantufa, depois de 32 anos na educação. O Manuel pergunta aqui, qual o impacto na vida e na carreira dos professores com o Bolsonaro, por um lado, e o vírus por outro? Quer dizer, os ataques que estão sofrendo mútuos aí, né? Tanto do Covid-19, como dessa imbecilidade que nós agora temos que provar que a Terra é redonda, né? Assim, chegamos ao absurdo ter que falar que a Terra é redonda. Bom, se ela não é redonda, manda um piloto de uma aeronave para o Japão e manda ele não voltar pelo outro lado, que é o que eles fazem. Volta pelo meio, porque ela é plana. E tem os guardiões na ponta ainda, né? Uma coisa. Como é que a gente pode conviver com isso, Selma? O que aconteceu com tudo? Nós tivemos aqui esqueço o nome dele, um grande psicanalista para nos ajudar aqui, o Christian Dunker, esteve aqui com a gente. O Christian falou assim, eu também não consigo responder isso, não. Que loucura, né? Eu acho que tem uma coisa que nós, professores de história, de biologia, eu sou professora de história, toda a minha formação foi na área de história, e eu dei aula na educação básica há muitos anos. E nós tivemos sempre uma tensão entre a ciência e a convicção religiosa. Né? Uhum. Eu vivi essa situação como profissional algumas vezes, essa tentativa das famílias de colocar em questão a explicação científica dos processos de geração e origem da vida, das sociedades, enfim. Essa tensão, ela tem a ver com uma confusão que está propositalmente se estabelecendo, no meu entendimento, entre público e privado. A devoção é algo de natureza privada, é um problema de cada um. E as convicções de cada um, no plano da devoção religiosa, elas não podem ocupar o lugar dos parâmetros racionais de convivência social, que dão base para a vida societária, que dão base para a representação política, para o funcionamento democrático, para a expressão dos valores. Então, na verdade, o que aconteceu, na minha opinião, é que esses setores foram tomando nos espaços das periferias, em certo aspecto, o lugar do espaço público, sabe? A
religiosidade ou as convicções religiosas e muitas vezes o fanatismo na condução de determinadas seitas, pode-se dizer assim, elas tomaram o lugar do espaço público e da discussão dos problemas públicos no espaço público. Se você for às periferias, você conhece, eu também, né? Eu nasci na periferia, eu sei o que é a vida na periferia, e sei também um pouco pela educação e também porque a gente vai às escolas conversar e verifica o que acontece. Você não tem outro espaço além da igreja para ir. Você não tem centros culturais. O governo da Marta trouxe os céus, que foram e são muito importantes. Mas o que mais tem? Você tem cinemas, você tem centros culturais, as escolas estão abertas nos finais de semana. Então, você não tem nas periferias espaços locais de desenvolvimento econômico, social. As pessoas, para trabalhar, têm que ficar 2 horas dentro de um ônibus, ou ônibus, trem e metrô. Então, é muito importante que a gente perceba isso para entender um pouco que a única chance que as pessoas têm de explicar o mundo é pela via do contato religioso. E, muitas vezes, é o único lugar onde elas têm apoio. Quantas pessoas eu conheci que tinham filhos com dependência de droga, que não sabiam nem aonde procurar ajuda? Qual era o lugar onde elas iam? A igreja. Inversamente, eu não quero generalizar as práticas, não é disso que se trata, mas, infelizmente, há setores que tomaram a religiosidade do sujeito e transformaram isso em espaço de ação política e especulação econômica. Então, é preciso que nós repensemos também a vida societária nas periferias, no que acontece. A juventude negra continua sendo assassinada, continua sendo perseguida. Então, é muito importante que nós pensemos nisso. E para poder pensar em alternativas a essa lógica que voltem a percorrer o território racional. Não há como pensar coletivamente se não há espaço público para fazer isso. Os governos do PT em São Paulo, por que eles foram importantes? Porque, além das políticas educacionais, eles fortaleceram o espaço público, os conselhos de escola, os CRECES, que são os conselhos dos conselhos, que existem até hoje. Isso é muito interessante de ver. Eu estava no Conselho Municipal de Educação, eu participei do governo da Luísa Erundina, tive a honra de trabalhar com Paulo Freire e com uma equipe muito legal, muito importante. Todos nós aprendemos muito com aquela experiência. Até hoje, não se conseguiu destruir as referências de debate, de trabalho coletivo, construção curricular e formação dos professores que foram plantadas nessa gestão. Claro que isso foi atacado, é claro que isso foi mudado, mas essas referências não são como no Estado, por exemplo, que é terra arrasada. Você não consegue fazer. Quando eu comecei a dar aula no Estado, o Estado era uma referência de elaboração intelectual. Os professores do Estado produziam, tinham espaço na jornada. Isso foi mudando com os governos do PSDB, por causa das políticas educacionais. Agora, entrando na questão do Romão. Na verdade, essa tentativa de trazer a educação à distância e substituir professores por monitores é uma perspectiva que antecede a pandemia e que é defendida por muitos setores do setor privado, do grande capital na área da educação. Então, essa tentativa é para diminuir os gastos. Tem prefeitos, como de Curitiba, por exemplo, que declarou, nós não precisamos, o governador do Paraná, nós não precisamos mais dos professores, nós precisamos de monitores. Professores custam muito caro ao Estado.
Isso é dito. Antigamente as pessoas tinham vergonha de falar Uhum. isso. Hoje isso é dito à luz do dia, na televisão, na internet, com muita tranquilidade. Então, é importante que nós tenhamos isso em tela para saber que se a educação passa a ser vista como negócio, a oportunidade dos trabalhadores, a oportunidade dos filhos dos setores excluídos terem acesso à ciência e ao conhecimento vai diminuir significativamente, porque o direito se desloca e a educação passa a se tornar mercadoria. Então, eu acho, sim, que há um risco de que haja uma ofensiva ainda maior para acabar tanto com a educação pública ou para disputar a direção do setor público pelas empresas privadas, tirando os professores de cena. Isso é uma briga monumental que tem que ser feita e eu pretendo que todos os dias da minha vida, que espero que seja longa ainda, Nós também. estejam voltados para defender a educação pública. Nada é mais importante do que defender os recursos da educação, defender a educação pública e assegurar o direito de milhões de jovens e crianças. Isso muda a sociedade inteira. Eu vejo os meus alunos, vi isso comigo mesma, porque eu sou filha de pobre, vi isso com os meus alunos no ensino superior e na educação básica. Às vezes, numa família, quando eu fiz a faculdade, eu fui a única da minha família direta que conseguiu fazer isso. Depois, os outros fizeram também. Mas é importante dizer isso porque, em muitas famílias, esta condição mudou a vida de todos. Eu não estou falando só de emprego, trabalho e renda. Eu estou falando de padrão cultural, de interesse pelo conhecimento. Uma vez que eu estava num debate na Bahia, nós estávamos discutindo o Plano Nacional de Educação, estava o Lula chamou esse debate, estava o governador da Bahia, e o governador da Bahia contou uma história muito bonita de se ver. Eu vou contar aqui para vocês. Pode ir, Selma. Deu uma travadinha, volta, conta a história de novo, porque não começou. Eu conto a história outra vez. É o seguinte, nós estávamos num seminário na Bahia, com Lula, o governador da Bahia, para discutir o plano, a atualidade do Plano Nacional de Educação. Isso já era antes da prisão do Lula, um pouco antes, um ano antes da prisão do Lula. E uma senhora começou a olhar fixamente para o governador da Bahia e ele percebeu que ela queria falar com ele, estava tentando se aproximar, e ele perguntou o que ela queria. E ela disse para ele o seguinte: o presidente Lula vem aqui amanhã, né? Que era o dia do seminário. Ele falou, sim. Falou, eu queria que o senhor falasse uma coisinha para ele. E o recado foi o seguinte: ela era negra. A minha avó foi doméstica. A minha mãe foi doméstica. Eu sou doméstica. E as minhas 2 filhas negras são médicas. Isso significa, numa família, numa sociedade, uma mudança extraordinária. Porque o que chega nessas famílias não é só recurso material, não é só ascensão social. São outras conversas, são outros padrões de acesso à cultura, são interesse pela arte, pela música, pela dança, são interesse pela ciência. Então, veja, a dinâmica das famílias muda. E quando as dinâmicas familiares mudam, também a sociedade muda. Porque os valores começam a mudar. Então, nosso problema é também incentivar que, em vez do pessoal só pensar em consumir objetos nos shoppings, nos espaços de comércio, que a cultura passe a ser alvo do nosso interesse mais direto. E você não faz isso sem a educação.
Você não faz isso? Olha, eu assisti aqui em São Paulo situações belíssimas nos céus. Crianças estudando violino, crianças estudando música clássica, crianças estudando balé, que jamais o fariam se não fosse a existência de um equipamento público. E apresentações belíssimas que elevam a condição humana. Qualquer educador, quando assiste isso, e qualquer pessoa, quando assiste isso, diz, é isso que nós desejamos para todos os jovens do Brasil. Essa é a nossa luta. Porque isso é uma sociedade que tem utopia. Nós não podemos aceitar a distopia e a morte como perspectiva social. O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é a materialização da ignorância, a ausência da relação entre conhecimento e trabalho, porque ele não une essas coisas na sua história, e a ausência de defesa da vida. O Bolsonaro jamais fala sem agredir alguém. Ele jamais fala sem valorizar o que precisa ser valorizado, que são as experiências da pessoa, a vida das pessoas. Ele é treinado na pior tradição da Guerra Fria, que é o conflito bipolar. Quem não está comigo está contra mim. Então, ele é incapaz de estabelecer um debate construtivo com alguém, mesmo quando alguém tem uma visão diferente da dele. Isso mata, isso vai rebaixando o padrão civilizatório da sociedade inteira. A quantidade de pessoas que passou a agredir você quando num debate você pensa diferente é inacreditável. Isso mudou muito agora, um pouco antes da pandemia, com a crise econômica e social que nós estamos vivendo. Mas no período das eleições, foi uma agressão terrível. Aqui onde eu moro, a semana passada, as pessoas estavam batendo nas panelas, atiraram nos prédios a algumas ruas daqui. Atiraram. Então, veja, esse padrão de resolução do conflito é a ascensão da violência como único valor social. Nós não podemos aceitar isso. Então, nós queremos que a escola trate de ciência. E tem uma coisa muito importante que eu não falei, mas eu gostaria de falar. O que ele fez, ele e o Weintraub? Eles deslocaram a geografia, a história, as ciências humanas de uma maneira geral, a filosofia, a sociologia, para o território da ideologia. Não são campos de investigação científica. A tal ponto chegou isso que ele foi capaz de abrir um debate sobre o 31 de março, como se o 31 de março não tivesse sido estudado por historiadores, cientistas, aqui na América Latina e no mundo. Há inúmeros brasilianistas nos Estados Unidos que estudaram o golpe, que estudaram as raízes da participação política dos militares. São historiadores renomados. Aí o que ele faz? Ele desloca. Eu estudei isso anos da minha vida. No mestrado, eu estudei Escola Superior de Guerra. Nós todos fomos deslocados por um fla-flu ideológico, uma espécie de fla-flu ideológico, que rouba das escolas, que rouba da ciência o lugar que ela deve ter para a explicação dos fenômenos. E atribui, sem conhecer, porque ele não estudou isso, ele não tem conhecimento sobre isso, a ideia de que ciência não é só matemática, as ciências naturais e o domínio da língua que precisa acontecer para existir a comunicação. Então, é muito importante pensar nisso para que nós possamos valorizar os professores. Os professores no Brasil têm que ser reverenciados, porque até o piso nacional profissional criado pelo governo Lula, é preciso repetir isso infinitamente, nós não tínhamos no Brasil o mínimo de dignidade salarial dos profissionais, nós não tínhamos carreira, tinham professores que não ganhavam um salário mínimo.
no interior do Brasil, e estavam lá defendendo seus alunos e fazendo com que... E a barbárie social nos anos 90 não foi maior por causa da escola pública, porque os professores, com todas as dificuldades, eu fui professora nessas condições, saíamos defendendo os estudantes, saímos defendendo a vida deles. E tem uma outra coisa muito importante de ser dita. As crianças experimentam muitas situações de violência. 90% dos casos de violência sexual contra as crianças acontecem nas famílias. E grande parte deles são desvendados nas escolas públicas. E são os professores, os diretores, os coordenadores pedagógicos que recorrem ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e que, aos trancos e barrancos, fazem o que podem para defender a vida dessas crianças. Se esse tipo de problema acontecer em redes privadas, nós não temos garantia de que essa conduta se mantenha. Por quê? Porque o privado está preocupado com o cliente e não com a vida e não com o direito. São coisas totalmente distintas. Então, é importante que essas coisas sejam ditas, porque às vezes as pessoas não têm noção dos padrões de violência que são desvendados na escola. E que tudo isso é feito para defender as crianças, para defender o ECA, tão atacado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, é muito importante que a gente fale disso para dizer que o acesso ao conhecimento é uma forma também de mudar os padrões de relação humana. Por quê? Porque a escola é um lugar onde se reflete sobre a ética, se reflete sobre a proteção ambiental, se reflete sobre novas formas de produção com baixo carbono, se reflete sobre a defesa das águas, dos mares, do ar, se reflete sobre uma relação com a alimentação mais saudável, tão defendida e tão protegida pelo Movimento Sem Terra, pelo MST, tão defendida e tão protegida pelas experiências e pela produção da agroecologia. Todos nós temos que trazer isso para o território da educação, porque nós estamos falando da vida do planeta. É por isso que eu comecei dizendo, e eu avanço na direção de reiterar, que o capitalismo não tem mais nada a oferecer em termos de avanço civilizatório. Porque a sua dinâmica é de concentrar, 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 concentrar e beneficiar cada vez menos pessoas no planeta. Nós temos que enfrentar a fome dos povos. Nós temos que enfrentar a contaminação, eu volto a dizer, dos mares, do ar. Esta pandemia deixou evidente que o nosso padrão de relação com a natureza, com os animais, com a alimentação tem que mudar. Que a solidariedade precisa ser um valor, mas é muito difícil que a solidariedade seja um valor numa sociedade em que essa ideia tosca e, a meu juízo, tola sobre o empreendedorismo ocupa o imaginário dos jovens como se um jovem que tem uma bicicletinha e entrega alimentos o tempo todo pudesse empreender alguma coisa. Ele está sendo super explorado pelas plataformas. Não há empreendedorismo na base do individualismo. Outra coisa são as cooperativas, que você conhece, que eu também conheço um pouco, e sabemos que as cooperativas têm outro projeto, que não é só a ascensão do indivíduo, mas é o crescimento do negócio coletivo, da produção coletiva, da qualificação de todos, para conseguir ter um lugar no mercado e sobreviver. Então, quando eu falo disso, eu acho que nós precisamos discutir outro projeto societário. Nós precisamos discutir igualdade. Nós não podemos ter medo de falar disso. E falar da educação é falar do direito ao conhecimento, não ao conhecimento decidido nas plataformas e no material didático,
mas do generoso conhecimento de que nos falava Paulo Freire, que constitui a mediação entre a ciência, a filosofia, e que transforma a língua num instrumento também para que nós decifremos os conhecimentos que as crianças e os jovens trazem para a escola. O que eles sabem? O que eles trazem? O que eles experimentam nessa vida social? Uma das coisas que mais me incomoda, Hélio, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, que mais me preocupa, é o discurso lacunar que se faz sobre a pobreza. Muitas vezes, as próprias escolas reproduzem isso. Eu tenho muita preocupação com a palavra diagnóstico. Porque a ideia de diagnóstico é assim, essa criança não tem uma família estruturada, esta criança não tem uma casa estruturada, essa criança é carente. Essa é uma palavra muito perigosa. Porque quando eu chamo o outro de carente, eu determino que ele é um monte de faltas, uma soma de faltas. Eu não defino o que ele é. Então, esse discurso lacunar sobre a criança é terrível, porque muitas vezes a escola é levada a reproduzir isso para dizer o seguinte: esses meninos não têm saída, porque eles são filhos de famílias desagregadas, porque eles são filhos de dependentes químicos, porque eles são filhos de pessoas que têm ações ilícitas na sociedade. Acontece que nós estamos trabalhando com eles, não é com as suas famílias apenas. E a função social da escola é disputar o destino dessas gerações mais que tudo. Por isso que eu digo a você que eu quero empenhar o melhor da minha vida ainda na defesa do direito desses meninos terem acesso à educação e condições dignas de vida. Porque se nós não disputarmos o futuro deles, nós estamos consagrando a distopia como horizonte de futuro de milhões. E tem uma coisa, Hélio, que é um dever ético. Nós que temos casa para morar, uma cama confortável para dormir, comida na mesa e a internet funcionando, nós temos a obrigação ética de defender essas pessoas. Porque elas não têm como falar. Muitas delas não têm mais como se defender em função das condições de suas vidas. Então, a escola é um lugar muito importante, porque a escola é o lugar onde essas pessoas têm voz, que as mães podem ir lá e aparecer do jeito que elas são, com seus conflitos, com os seus problemas, com as suas carências, como dizem alguns. Mas é um lugar também onde nós podemos conhecer as potencialidades dessas pessoas. Os nossos jovens, as nossas crianças têm potencial, não tem só carência. Eu fico bastante preocupada quando o centro do discurso é identificar os problemas de aprendizagem. Porque a mim me interessa muito, e acho que a escola tem que interessar muito, conhecer as potencialidades das crianças. Porque elas as têm. Quais são as potencialidades dos jovens? Porque eles as têm. Então, me parece que os nossos desafios são muito grandes. Eles começam por derrubar a emenda constitucional 95, devolver a educação dinheiro do pré-sal, aprovar o Fundeb com prioridade absoluta para a escola pública, aproveitar essa pandemia, esse pós-pandemia, para retomar o debate sobre os planos municipais, estaduais e o Plano Nacional de Educação, discutir a reforma tributária, que faça os ricos nesse país pagar imposto, e a gente percorrer um caminho de justiça tributária devido, assegurar que os currículos e avaliação sejam pensados e repensados, porque nós não podemos organizar as escolas apenas em função das avaliações externas. A escola é um lugar de criação, a escola tem que levar em conta os tempos e as capacidades dos alunos, as suas realidades, os territórios onde eles vivem, e entender que a escola é um lugar mais do que o espaço para entender de problemas e déficits, é um lugar para conhecer
potencialidades, apoiar potencialidades e disputar o destino desses meninos e dessas meninas. Eu acho que a educação e a cultura têm um sentido que ainda precisa ganhar muita força nas ruas, nas praças, na vida social, sabe, Ellen? E acho que é isso que nós temos que apostar muito, aproveitar essa crise tão profunda, essa crise sanitária tão profunda, essa experiência tão dolorosa para as nossas famílias, para a vida das pessoas. Uma das cenas mais tristes para mim, eu quando vi isso, eu não conseguia parar de chorar. Eu estava passando, olhei uma cena na televisão que era as pessoas em Manaus, no hospital, com uma máscara, debaixo das macas dos seus familiares, tentando protegê-los de alguma maneira. O que essas pessoas tinham para defender os seus familiares? Uma máscara. E talvez elas próprias se contaminassem nessa situação. Veja, são tantas questões, tanto sofrimento, tantas dificuldades. E é preciso, junto com isso, enfrentar politicamente os problemas que nós temos com esse presidente. Ele não pode, esse projeto não pode continuar no Brasil, porque ele vai matar mais gente. Se não pela contaminação de fome, pela miséria, pela falta de educação e saúde. Então, nós temos o dever ético de tornar as nossas vozes, e político e social, de tornar nossas vozes uma potência capaz de falar com milhares. E de dizer o que precisa ser dito, que a educação é um direito e que nós não podemos substituir esse direito por uma mercadoria vendida pelas instituições que querem ganhar dinheiro às nossas custas, dos educadores, dos estudantes, suprimindo e matando esse direito. É isso. Maravilhoso, Selma. Um espetáculo. Tem muita gente que passou aqui na live, muitas histórias que, enfim, tem muito a ver com o que você falou. Eu também sou filho de escola pública, minha mãe era faxineira, meu pai era pedreiro, e só a educação que transformou. E você fez eu me lembrar não foi meu professor, porque na época ele já estava se aposentando, mas ele fez um seminário muito importante com a gente, um historiador também, o Fernando Novaes, junto com o João Manuel, História da Vida Privada, volume 4, na discussão da construção, dos espaços de construção do caráter, que eles já detectavam que estavam sendo cada vez mais diminuídos, né? Cada vez mais diminuindo os espaços onde a gente podia ter um espaço de socialização maior. Né? Eu não sei se o Fernando Novaes está vivo ainda, acho que está vivo, né, o professor Fernando Novaes, né? Professor da Unicamp ainda. Isso, professor da Unicamp. Né? Então foi professor também. Grande, foi isso muito legal lembrar isso. Quando você falava, eu lembrava dele, desse debate que a gente teve há uns 20 anos atrás, lá vai bolinha, né? O Neto Alves aqui é um camarada que faz uma fala muito interessante. Meu bisavô era trabalhador rural, meu avô trabalhador rural, meu pai trabalhador rural. Eu comecei como trabalhador rural, fui para São Paulo. Hoje ele está no Piauí, viu? E ele fala o seguinte, que ele veio, trabalhou, foi dirigente do Sindicato dos Químicos com a gente aqui, criou 3 filhos, 2 são professoras de pedagogia e o filho está se formando em Direito. Então, a educação transforma mesmo. E é por isso que eles estão querendo acabar com a educação, porque muita gente sabida vai dar problema para eles, né? Selma, eu queria que você fizesse as considerações finais. Queria agradecer demais o tempo que você disponibilizou para a gente. Não vou falar que é uma aula, porque isso aqui não é aula, foi enriquecedor você transmitir uma parte pequena do seu conhecimento, do seu vasto conhecimento, para que a gente pudesse aqui, cada vez mais, a que a gente tem falando aqui, Selma, cada vez mais a gente está construindo uma narrativa da classe trabalhadora. E você nessas lives, nós já passamos de 100 lives, né? Tem live, e hoje parece que começou as lives da educação, com o professor Giva, com a Selma hoje, com a Bebel amanhã, à tarde. Então a gente vai nessa toada colocando a educação como ponto central, sim,
de transformação da sociedade. Selma, toda a gratidão do mundo a você, queria que você fizesse as considerações finais. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Olha, Hélio, eu é que agradeço a oportunidade de conversar com você, com as pessoas que participaram, estão participando ainda da live, estão acompanhando essa conversa. Eu quero dizer a você que é muito importante essa iniciativa que você está desenvolvendo, de discutir temas variados e também de trazer educação para a cena dessa maneira, viu? Parabéns, isso é muito importante. Isso fortalece a ideia nas pessoas de que elas são desafiadas a lutar pelo que elas têm como direito. Eu estudei só em escola pública na vida e comecei a trabalhar com 14 anos. Eu entrei na universidade pública fazendo um esforço sobre-humano, porque se eu não tivesse entrado na universidade pública, eu não teria estudado, eu teria que parar de estudar. Então, eu quero dizer a você que esse desafio não é individual, ele é social. Nós aqui estamos trocando experiências, mas eu quero dizer a você também uma coisa muito importante para mim. Eu aprendi coisas muito importantes na universidade, é claro. Sou muito grata ao povo do país que pagou os meus estudos quando 1% entrava na universidade. Mas eu quero dizer também que muitas das coisas que eu aprendi e que algumas das quais eu tratei aqui tem que ver com a belíssima experiência que nós tivemos no Partido dos Trabalhadores nesses anos todos. Eu coordenei a Comissão Nacional de Educação do PT por muitos anos. Eu tive a honra de coordenar essa comissão, que é uma comissão que produziu muito para o país. Muitas das conquistas do governo Lula e Dilma, muitos dos textos que estão nas emendas constitucionais foram construídos com a participação da Comissão Nacional e muitas ideias nasceram na Comissão Nacional. Mas não nasceram só porque nós somos bons, iluminados, não. Nasceu em função do debate coletivo e dessa síntese entre a experiência da luta social, dos governos, do movimento sindical, do movimento popular e da academia. Então, eu quero dizer para você que é uma honra muito grande para mim participar de uma live com uma pessoa que está na luta do movimento sindical, que eu valorizo muito, e que compartilha essa experiência política, que foi tão atacada, que foi tão vilipendiada no Brasil, né? Junto com o nosso eterno presidente Lula. Mas essa experiência precisa ser contada, sabe, Hélio? A gente precisa falar disso. E eu estou falando do PT aqui porque a experiência social que nós desenvolvemos na Constituinte, que nós desenvolvemos nas eleições, que nós desenvolvemos nos mandatos parlamentares, são experiências que têm uma riqueza e que têm uma grandeza que muito contribuiu para a reflexão nas universidades também. Então, eu quero fazer as minhas considerações finais, saudando essa iniciativa e agradecendo muito você por essa possibilidade de dizer, não pare de fazer isso, continue com as lives, continue a discutir educação, por favor, porque isso é muito importante para todos nós. Selma, obrigado, boa noite, fica com Deus, estamos na luta. Boa noite, cuidem-se em todos. Obrigado, tchau, Selma. Tchau. Tchau. O que dizer dessa live com a nossa querida Selma Rocha? Uma live muito esclarecedora, um debate riquíssimo, uma contribuição sem tamanho desse processo todo que a gente está passando aqui. Assim, muito obrigado, Selma, por ter participado dessa live com a gente, foi enriquecedor. Eu não sei se os nossos internauta gostaram, eu vou confessar que eu gostei muito, né? E essa semana está marcada pela presença de educadores e educadoras aqui nas nossas lives.
Acabamos de conversar com a professora Selma Rocha, uma pessoa mais que preparada no Brasil para debater o tema da educação. Ela nos trouxe a reflexão de como a crise da pandemia está expondo as limitações do capitalismo. A população precisa da proteção do Estado, da assistência dos governos. Boa parte do povo brasileiro segue invisível, sem acesso ao que é básico. Então, a internet ainda não está disponível para toda a população. Neste cenário, o EAD, o ensino à distância, é uma falácia e uma educação não é mercadoria. Nós defendemos a educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Uma boa noite, fiquem com Deus e estamos juntos.